Olá, meus queridos irmãos e meus amigos, a paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E desta feita eu gostaria de meditar com vocês na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 13, versículo do número 1 até o de número 7. Vamos estar lendo o texto. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Alma aqui são pessoas, tá? Porque não há autoridade que não venha de Deus. Preste bem atenção nessa expressão bíblica. Não há autoridade que não venha de Deus. Quando se diz que cada um tem o governo que merece, num certo sentido, não está errado muito essa expressão, não. Porque todas as autoridades, independente de quais sejam, e isso Paulo falou, num regime ao qual estava o imperador Nero, que foi um dos mais cruéis imperadores de toda a história do Império Romano e um dos homens mais cruéis da história da humanidade. Um homem que foi capaz de matar a própria mãe. Então, imagine do que esse homem não era capaz. E diz o texto, não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela, a autoridade no caso, né, é ministra de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. O último versículo que nós vamos ler, 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Ok? Então temos aí um texto bíblico de 7 versículos altamente esclarecedores acerca do papel que nós, como cristãos e como cidadãos de bem, independente de sermos ou não cristãos, temos que ter diante das autoridades. Ah, mas, pô, pastor Ricardo, tem autoridade que não presta, que não vale nada, tem governo que é governo que não tem nenhum tipo de sentido, opressor, corrupto, e nós brasileiros sabemos bem o que é isso. Não é? Não contestamos essa verdade que todos nós passamos, vivenciamos, né? Sabemos muito bem da opressão, sabemos muito bem da roubalheira, sabemos muito bem da corrupção que eiva a nossa pátria e da opressão ditatorial que alguns outros governos têm pelo mundo. Mas, por mais incrível que possa parecer, de tudo nós tiramos uma lição. De tudo, nós tiramos alguma coisa para nos ensinar. Tudo na vida, até mesmo as coisas altamente negativas, delas podemos tirar lições. Existe até um ditado que diz que mesmo nos brejos mais hediondos e mais sombrios, ainda assim pode-se colher belas flores. E é uma realidade. Vemos agora nessa pandemia que estamos atravessando, que estamos colhendo alguns gestos que estão notabilizando alguns seres humanos como melhores. Algumas pessoas pararam para refletir sobre si próprias e começaram a ver que para que tanta mitidez, para que tanto orgulho, tanta soberba, se até o rico, com todas as suas riquezas, se até o famoso, com toda a sua fama, está sendo derrotado e morto por esta doença, dessa pandemia do Covid-19. Este vírus que veio da China. Então, vemos que é uma coisa altamente negativa, uma coisa ruim, que estamos orando, pedindo a Deus que as vacinas sejam
liberadas para todos o mais rápido possível, que nós voltemos ao nosso normal mesmo, e não a esse novo normal que nós estamos agora. Mas até mesmo nas piores situações, nós tiramos situações que podemos ver alguma coisa positiva. Nesse quesito aqui, se você quer saber qual deve ser a nossa relação com as autoridades, o texto é muito claro. Diz que quem faz o bem não precisa temer a autoridade. Isso é uma coisa que Paulo diz, inclusive por causa da consciência, não só porque a autoridade tem a espada. Espada significa aqui que a autoridade ela tem o poder da arma, o poder da punição. A espada fala da punição que a autoridade pode trazer sobre cada um dos cidadãos que estão sobre a égide da autoridade. Paulo diz, não tema a autoridade somente porque ela tem a espada, mas pela consciência. Ou seja, devemos ter consciência de fazer o que é certo, pagar os nossos impostos, pagar os nossos tributos, honrar as autoridades, ainda que elas sejam as autoridades que forem. Como eu citei no início do vídeo, na época de Paulo, quem era a autoridade máxima era o imperador Nero, César Neros. Ele era o imperador, era tido como o senhor da terra, porque o imperador de Roma era como se fosse o senhor da terra. Ele queria, inclusive, houve imperadores que foram divinizados até, adorados. Houve imperadores que impunham ser adorados pelas pessoas, e eles eram chamados de Kyrios, que é senhor absoluto da terra, e eram chamados também de Soter, que é salvador. Eles tinham o poder de salvar ou de condenar. Era assim que eles se viam, se divinizavam a si mesmo e queriam que o império os divinizasse, os cidadãos do império também fossem adoradores e os divinizassem. Um dos grandes motivos dos martírios de muitos dos cristãos, de nossos irmãos que morreram na época das perseguições, foi exatamente porque os cristãos não reconheciam no imperador uma figura divina a quem eles deveriam se prostrar para adorar, e muitos foram martirizados por reconhecerem que só o Senhor é digno de ser reverenciado, ser adorado e se prostrar diante somente do Senhor, do Eterno e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso muitos foram para as arenas, para os anfiteatros, queimados em praças, como tochas humanas e jogados às feras, porque não reconheciam a autoridade do imperador como Deus. Então, queridos, vemos que a nossa relação com a autoridade é uma relação séria. É uma relação que deve ser levada porque a autoridade foi constituída para estabelecer a ordem. A autoridade foi constituída para estabelecer os nossos deveres. E foi constituída também para estabelecer a justiça e também para estabelecer a punição para os desordeiros. Já viram uma sociedade anárquica, anarquista? É uma sociedade que não tem governo. Uma sociedade que é desgovernada, ela é uma sociedade anarquista. É uma sociedade que vive de forma completamente desordenada, com cada um fazendo aquilo que quer fazer. Sejam as coisas mais hediondas, as coisas mais terríveis, porque há uma anarquia, não há ordem. E o papel da autoridade, conforme está escrito nesse texto maravilhoso da Epístola de Paulo aos Romanos, é que as autoridades elas devem ser temidas quando há desordem, quando há anarquia, quando existem insurreições no meio da sociedade. Diz que as pessoas que assim agem têm que temer, porque não é à toa que a autoridade traz consigo a espada. Ou seja, o poder da arma, o poder da autoridade representado pela espada. Então, vimos aí esses dias, ontem para ser exato, que eu estou gravando esse vídeo um dia depois que aconteceu no Capitólio, ali nos Estados Unidos, nós vemos que as autoridades constituídas, no caso o FBI, ele agiu para defender o Capitólio. E houve inclusive mortes lá. E quem atirou foram os agentes do FBI ou FBI, não é? Eles é que atiraram para estabelecer a ordem e conseguiram estabelecer a ordem.
os desordeiros, aquela turba que tentou implementar a desordem e conseguiu por um determinado período de tempo, foram contidos pelo poder das autoridades constituídas. Então vejam que é necessário todos nós estarmos regidos, obedecermos e respeitarmos as autoridades, porque se agirmos assim, nós não teremos problema nenhum. Viveremos uma vida mansa, uma vida calma, uma vida pacífica, uma vida ordeira, ok? Agora, tem um detalhe que aparece no livro de Atos, capítulo 5, depois examine Atos, capítulo 5, versículo 27, 28 e 29 da Bíblia, em que houve uma interpelação de ações que Pedro e João estavam fazendo. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam pregando o Evangelho e, em nome do Senhor Jesus, curando pessoas que estavam doentes, como foi o caso daquele coxo que estava na Porta Formosa. Tem até um vídeo aqui falando sobre esse coxo da Porta Formosa. Assista, é um vídeo muito bom. Então, queridos, ali eles foram interpelados pelas autoridades religiosas, que tinham poder também de mandar prender, porque havia a guarda do Sinédrio, os guardas do Sinédrio, e o Sinédrio era a Suprema Corte Judaica, a Suprema Corte lá de Israel, para você poder entender melhor. Tinha poder de polícia, inclusive de mandar prender, de mandar capturar e até poder de executar por apedrejamento. Não obstante, aqueles homens, Pedro e João, foram interpelados, e eles, na interpelação daquelas autoridades, foram intimados a não pregar mais o nome de Jesus e nem espalhar, conforme dito pelas próprias autoridades, a doutrina de Jesus pela cidade, porque eles consideraram aquilo ali pernicioso para a cidade. Mas aqueles homens, então, ali é a única vez, o único momento em que a Bíblia me dá uma concessão de eu não obedecer às autoridades, sendo religiosas ou sendo políticas ou seculares. É quando essas autoridades querem sobrepujar a autoridade de Deus, que está acima de toda e qualquer autoridade. Quando a autoridade de Deus sobre a minha vida está sendo ameaçada de ser sobrepujada, aí eu posso desafiar, no bom sentido, as autoridades. Porque vejam que Pedro e João, eles disseram o seguinte: não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos, das coisas que nós ouvimos. Mediante essa resposta, eles foram duramente açoitados e depois foram liberados, e eles saíram dali maravilhados, porque sofreram por amor do Evangelho e do nome do Senhor Jesus. Será que os cristãos de hoje estão preparados para tal coisa? Fica essa pergunta. Eu não vou dizer que sim nem que não, porque Deus conhece cada um e eu não conheço. Deus conhece até onde cada um pode ir e até onde cada um não pode ir. Portanto, eu deixo isso aí para você próprio pensar nessa pergunta. Será que estamos preparados para sermos açoitados, sofrermos como aqueles homens sofreram? Pedro e João saíram regozijantes por terem sofrido os açoites por causa do nome do Evangelho de Cristo. Então eles disseram: mais importa obedecer a Deus, que é a autoridade maior, do que obedecer a vocês, homens, que estão se insurgindo contra a maior autoridade, que é a autoridade divina, a autoridade de Deus. É a única concessão, a única cláusula de concessão que eu tenho para, nesse momento, não obedecer à autoridade religiosa e nem à autoridade secular. É quando elas se botam em confronto contra a palavra de Deus e a autoridade do próprio Deus. Só aí. Caso contrário, tenho que pagar meus tributos, tenho que pagar minhas contas. Gato, roubar energia. Me desculpe falar isso para você. Sei que tem muita gente que tem isso e diz que é normal, mas não é normal. Porque a Bíblia está dizendo:
Portanto, dai a cada um, versículo 7, o que deveis. Se estamos devendo, temos que pagar, né? A quem tributo, tributo. Então, se consumiu, tem que pagar. Se foi numa instituição e ali você está devendo aquela instituição, tem que pagar. Não é verdade? Então, essa é a normalidade, essa é a vida ordeira diante das autoridades que a Bíblia quer de nós. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, se ele te esclareceu, se ele te tirou dúvidas, ou se ele te abençoou aí a tua vida, deixa o teu like, não esquece de dar o like, tá bom? Não esquece de dar aí a sua opinião, não esquece de escrever alguma coisa, glória a Deus, Deus te abençoe. Tem pessoas que fazem isso, mas não são todos ainda que estão fazendo. Então, deixe sempre uma opinião, sabe? Glória a Deus, Deus te abençoe, pastor, continua nessa tua força, coisas desse gênero, né? Porque o canal aqui não é para ofender credo de ninguém, o canal aqui não é para poder dizer que a minha religião é melhor do que a tua, o canal aqui não é para pregar denominação evangélica nenhuma, sendo Assembleia, Batista, Metodista, Presbiteriana, Congregacional, Luterana, qual que for, quadrangular. Aqui esse canal é para pregar e ensinar as Escrituras Sagradas. Por isso que o slogan do canal é Resgatando a Verdade das Sagradas Escrituras. Esta é a nossa missão com a abertura desse canal. Então, espalhe essa mensagem, compartilhe do YouTube para grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Se inscreva no canal ao ver esse vídeo, ok? Se inscreva no canal, é muito fácil. Você toca no vídeo que eu mandar para você, ou que alguém mandar, vai estar escrita a palavra, quando tu tocar, embaixo do vídeo vai estar inscrever-se em letra vermelha. Tocou ali na letra vermelha, vai ficar preta, inscrito. Já está inscrito no canal. Do lado tem um sininho, tu toca nesse sininho que você vai ativar as notificações para que toda vez que eu gravar um vídeo, você ser notificado pelo YouTube de que tem um vídeo novo no canal do Pastor Ricardo de Oliveira. Ok? Então, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.